Na hora que eu comecei a jogar meme nos textos, sérios? Porra, bombou, velho, bombou. Estou aqui hoje em Brasília com o Felipe Nassau, o nutricionista mais fofo que existe no Instagram. Ele é nutricionista, professor de educação física e hoje em dia atua no consultório, né? Exato, hoje eu fico mais no consultório com nutrição clínica, nutrição esportiva. Já palestrei bastante, trabalhei muito tempo com educação física, com personal, mas hoje eu fico só com a nutrição. Por que eu quis conversar um pouco com ele? O que eu gosto muito do Felipe, da conduta dele, que a gente concorda demais, é que a galera tá exagerando em querer fazer dietas malucas e ninguém quer fazer o básico, não é isso hoje em dia? Exato, Ana Lu. Então o que eu vejo assim muito claro, que as pessoas, a ciência da nutrição tá avançando, então toda hora a gente tem muita informação nova, só que eu acho que as pessoas estão achando que a informação nova está substituindo a antiga, e na verdade não, a informação nova ela vem para complementar, para agregar e para melhorar o que a gente já sabia. Não vai descartar tudo que a gente já sabia antes, né, todo aquele básico. Exatamente, quando a gente vê uma conduta nova, sei lá, então vou fazer uma restrição de carboidrato. Peraí, mas a restrição de carboidrato sempre existiu, e os estudos cada vez têm mostrando mais que ela é uma estratégia viável, mas ela não necessariamente é a melhor estratégia, mas quando você não consegue controlar as gorduras da sua dieta, ela passa a ser uma boa escolha. Agora, se você consegue fazer boas escolhas e consegue controlar a gordura da sua dieta, ela passa a não necessariamente ser uma estratégia necessária. E as pessoas estão com cada vez mais medo de comer batata, medo de comer arroz integral, medo de comer fruta, as pessoas não estão comendo fruta, inclusive eu fico triste, eu vejo pessoas me dizendo que vão ao nutricionista e que o nutricionista corta fruta da dieta. Exatamente, então aí eu acho que é um problema, não sei como é que é lá nos Estados Unidos onde você está morando, mas aqui no Brasil eu vejo que é um problema de falta de atualização e falta de estudo de base mesmo. Então, sei lá, de você saber que a frutose pode aumentar o ácido úrico, saber que a frutose pode aumentar o triglicerídeo e não saber como e de onde vem essa frutose e como isso se comporta. Porque quando você pega os estudos que analisam o uso de frutose industrializada, né, do xarope de milho. Sim, ela é isolada, né, não a frutose na fruta. E até mesmo a frutose derivada do açúcar, né, no caso da sacarose, né, metade do carboidrato do açúcar é a frutose, e aparentemente todos os problemas são causados pela frutose isolada e pela frutose da sacarose do açúcar, mas não da frutose derivada de fruta. Tanto é que eu nunca consegui achar nenhum estudo que mostre nenhum dano no organismo causado por consumo de fruta. E tem estudo colocando aí, sei lá, 8 porções de fruta ao dia e não acontece nada de errado com ninguém. Pois é, o que... Assim, eu tenho pego, não sei você, olha, um quadro que eu tenho encontrado com muita frequência, que me deixa triste mesmo, principalmente mulher que começa a querer emagrecer, começa com low carb, aí já fica com medo de carboidrato, aí chega uma hora que estagna no peso, não consegue, o metabolismo já tá super lento, para desesperar, corta mais ainda o carboidrato, começa a fazer jejum, e aí aeróbico em jejum, e aí cada vez comendo menos. As mulheres, tem mulher que tá sem menstruar, tendo crises de compulsão, porque não tá dando energia suficiente pro corpo. E isso eu tô tendo que trabalhar com assim, galera, não vamos ficar com medo de comer, tem que voltar a pensar, as pessoas estão com medo de comer comida. Arroz integral, batata, fruta, feijão, aveia. Carne, Então eu acho que é exatamente essa polarização que está acontecendo, e às vezes até numa crítica mais do comer social, que a gente vê, beleza, eu na minha rede social, eu não vou incentivar a consumir sanduíche, eu não vou incentivar a comer pizza, não vou incentivar o consumo de álcool. Por quê? Porque as pessoas conseguem fazer isso sozinhas, elas não precisam da ajuda do nutricionista. Não precisa te dizer que você pode fazer isso de vez em quando, né? Exatamente. Então o que acontece? As pessoas têm demonizado o fato da gente incentivar o hábito saudável. Então, tipo assim, mas aí se eu comer saudável demais, eu vou ficar ortoréxico, eu vou ficar... Cara,
Não, é muito mais provável que você fique só saudável mesmo. Só saudável. E muitas vezes, assim, sempre que eu consigo vencer esse medo das minhas clientes, principalmente mulheres que têm passado mais por isso, de medo de comer, elas curam a compulsão que elas estavam antes. Exato. Elas não têm mais aquele desespero por doce. Por quê? Porque elas estão nutrindo o corpo. Exato. E é natural. E é natural. E é uma coisa que eu falo muito com paciente em consulta, falo muito no Instagram. Até já bati um papo com você sobre isso. Cara, na hora que você faz uma restrição calórica importante, e não só uma restrição calórica, mas principalmente uma restrição de carboidrato, para você continuar vivo, você vai precisar produzir carboidrato no teu organismo. E quando isso está em desequilíbrio, normalmente você vai produzir o hormônio cortisol em desequilíbrio. E esse hormônio cortisol, ele vai ter esses desfechos de diminuir a atividade da tireoide, diminuir a função da testosterona. Muita gente com sono ruim. Exato. Sono muito ruim por isso. Ele interfere na fase 2 do sono. E tem um detalhe que é o que eu acho mais importante. Lá no cérebro ele vai estimular a fome. Então, na hora que você começa a explorar o uso do carboidrato saudável e de outros alimentos, que a gente não pode viver só de carboidrato, não é isso que eu estou defendendo, na hora que você começa a consumir uma refeição que tenha vegetais, que tenha carne, que tenha ovo, que tenha gorduras saudáveis, azeite, castanhas, sementes e o carboidrato saudável, você vai conseguir melhorar e regularizar essa produção de cortisol no organismo, que hoje é um pouco diferente do que era quando a gente era, sei lá, nômades e aí por aí vai. Por quê? Porque a gente estuda muito mais do que a gente estudava antes, ou a gente espera que as pessoas estudem, né? Mas pelo menos acesso à informação, elas tendo, se estão estudando ou não, não sei, mas que elas estão tendo acesso à informação, elas estão tendo. Informação de trânsito, informação de trabalho estudo. Então hoje a gente vive um problema do estresse. Então a gente parte de um pressuposto que a nossa produção normal do cortisol já não é igual a ela. E aí as pessoas se entopem de café, por isso tudo, estão sem energia, ainda se entopem de café o dia inteiro. O que piora o sono delas, Exatamente. Que também interfere nessa condição de controle sobre a saciedade. E aí junta esse monte de cortisol com esse monte de ansiedade, com esse monte de problema da vida moderna e as pessoas fazendo restrição energética arbitrária. Isso por longos períodos, ao invés de fazer uma fase de perda de gordura, depois uma fase de manutenção. Exato. As pessoas passam um ano inteiro, 2 anos, cada vez comendo menos e menos e menos. Exato. Sem periodizar a dieta. Exato. E eu vejo isso como um problema grave. Hoje, graças a Deus, eu tenho ferramentas muito boas, que é relatório, né? Peço o paciente anotar toda vez que ele faz a dieta direito, toda vez que ele fura, ele anota pra mim. E eu vejo que os meus pacientes que fazem uma dieta muito bem feita, em cerca de 3 meses, uma restrição calórica já perde muito da efetividade dela. Então eu falei, cara, não dá pra fazer restrição calórica por mais de 3 meses. Mas isso... a mesma coisa. E se a pessoa tem 30 quilos pra perder? Ela faz várias vezes. Vai fazer várias vezes. Tem que periodizar, precisa da manutenção. Se vocês ainda não acompanham o Felipe Nassau no Instagram, acompanhem os posts. Ele também tem canal no YouTube. Tem o canal da Trust Sports, mas se você jogar Trust em inglês, Trust Esportes ou Felipe Nassau, você chega no mesmo lugar. Isso. E uma coisa assim, que sinceramente, se der pra resumir, o que a gente sempre fala também, primeiro, é estilo de vida, né? É mudar seu comportamento. E assim, a mesma dieta básica, o que todo mundo deveria fazer, funciona pra tudo. Se você vê os posts do Felipe Nassau sobre diabetes, pressão alta, pra pele, pra tireoide, pra síndrome do ovário policístico, pra tudo. O que a gente tem que comer? Boas proteínas, vegetais, frutas, castanhas, bons carboidratos. Não tem mistério. Não tem mistério. E ninguém quer aceitar isso. E exatamente por quê? Porque eu acredito muito que as pessoas têm um componente importante de vício em relação à alimentação delas, de modo que elas não querem abandonar o vício. Elas querem uma solução para compensar o vício que ela quer continuar tendo. E enquanto isso não mudar, a solução, na minha, pelo menos pelo que eu tenho de experiência, pelo que eu tenho de estudo, eu vejo que a solução está um pouco longe. Mas a partir do momento que você começa a aprender a gostar de dormir no horário saudável, de ter um dia saudável, de ter um estilo de trabalho saudável, de ter um estilo de treinamento, de exercício saudável. Então hoje é engraçado, assim, eu falo direto com a Ana Lu, com o esposo dela, são amigos que estão direto no CrossFit, que tem um volume de treino mais alto. Eu treino uma vez na semana,
mas eu tenho um estilo de vida ativo. Eu passeio com o meu cachorro 3 vezes ao dia. É outra coisa que é básica na atividade física, assim como o básico da nutrição. Ninguém quer fazer esse básico. O básico. Né? E as pessoas querem procurar as estratégias, se apegam a detalhes, sem estar fazendo esse básico ainda. Exatamente, eles querem a estratégia mais mirabolante possível para não deixar o vício. Mas na hora que você deixa o vício, você começa a ver o quanto é legal ter um exercício adequado, uma alimentação saudável e um estilo de vida adequado. Acho que a mensagem é fazer o simples. O simples, é bem isso. Se fizer o simples com continuidade, né? Não ficar nessa de tipo, de segunda a sexta eu como bem, mas sábado e domingo... Que dá mais de 30% da semana. Então é fazer o básico com consistência. E é isso, acompanhem o YouTube, o Instagram. E mantenham aqui para a luta. Valeu. Brigadaço. Obrigada.